Meu nome é Juliana Ramos, eu sou professora e produtora cultural e fui convidada pelo Lona Cultural para falar um pouco do meu trabalho. Vou começar explicando para vocês quais são as minhas formas de escrever e o modo como eu comecei. Na verdade, desde muito cedo, ainda com em torno de 4, 5 anos, eu sempre ouvia muitas histórias. A minha mãe me contava histórias. Lia de todos os tipos de livro que nós tínhamos em casa e na escola também. E ao longo da minha infância, eu fui percebendo que a literatura tinha uma relação muito peculiar comigo. Aos 9 anos, eu produzi meu primeiro livro. Eu não tinha muita consciência ainda de que era um livro e que em algum momento da minha vida isso me tornaria uma escritora. Eu só sentia a necessidade de escrever, eu sentia a necessidade de falar através da escrita. Eu nasci numa cidade do interior, em Casimiro de Abreu, também é a cidade de um poeta maravilhoso, reconhecido, romântico, e que tem toda uma linguagem e uma relação com a minha adolescência, porque foi através de Casimiro de Abreu que eu estabeleci uma conexão com os poemas, que eu comecei a estudar e interpretar poemas, e isso fez a minha vida escolar muito proveitosa. Também foi o mesmo período em que eu comecei a produzir para teatro, eu comecei a estudar teatro e a dirigir teatro, que é a minha segunda paixão depois da literatura. O que me inspira no processo de criação? As pessoas me inspiram. Eu gosto de gente, gosto de me relacionar. Eu sou professora, então automaticamente eu lido com crianças, com jovens, e essa relação, essa conexão entre aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e as outras pessoas é algo que me inspira muito. O que eu quero contar para o mundo, o que eu quero dizer para o mundo através de um poema, através de uma história, tudo isso me inspira. O mundo é a minha inspiração, Essa minha relação com o mundo. Eu gosto de música, eu gosto de dança, eu gosto de produzir, eu gosto de me relacionar com a arte de um modo geral. Esses aqui são os meus livros. Eu vou mostrar em ordem de produção, O primeiro livro que eu lancei foi esse, Nua, que é um livro de poemas que fala sobre essa questão do autor ficar nu. Como a gente se sente quando passa para o papel aquilo que está na nossa mente, aquilo que está na nossa cabeça. Então, foi meu primeiro livro. O meu segundo livro foi o meu romance, Nada Nunca É Igual, que conta a história de 5 casais e de como o ciúme pode interferir nessa relação entre os seres humanos, em todos os relacionamentos. O meu terceiro livro é o meu único livro infantil. Eu geralmente escrevo apenas para adulto, mas eu abri uma exceção porque eu queria escrever para as crianças, que são um público muito verdadeiro, que dá um feedback muito maravilhoso para o autor. E eu queria dividir um pouco do meu amor com as crianças e eu produzi esse livro, que é sobre amizade, sobre as relações de amizade. Depois dele, eu produzi outro livro de poemas, que é esse aqui, Inteira, porque realmente esse livro fala sobre amor, fala sobre como é estar inteiro, sobre como é se relacionar com as pessoas, como é você se descobrir pessoa inteira e não apenas a metade de alguém. Esse aqui é uma coletânea, A Liberdade do Amor, aqui junto com outras autoras. Eu produzi um conto chamado Colorido da Alma, que fala sobre a adoção, que é um tema que eu gosto bastante. E além disso, eu tenho na internet outros 3 livros que foram lançados na minha conta na Amazon, que são apenas e-books, eu não tenho ainda o lançamento físico deles, e que também são romances e tratam dessa relação entre um ser humano e outro ser humano. E falar dos meus livros e de obras literárias é falar sobre essa necessidade, a importância da arte nos tempos da pandemia. Eu acredito que nunca, nesses últimos 30 anos, o ser humano esteve tão dependente dessa conexão e dessa relação com a arte como ele está agora, nesse período onde nós estamos todos confinados, todos aguardando uma resposta do universo para essa pandemia, esse desespero, esse caos que atingiu o mundo inteiro. E a arte se faz totalmente necessária. Não apenas os meus livros, como os livros de todas as pessoas do planeta, nesse momento, podem ser uma relação, uma conexão com o leitor e com o nosso próprio eu interior. Tanto você que está produzindo o livro vai se sentir parte, como aquele que está lendo também. Então a arte, a literatura, ela não é só
um espaço pequeno, ela é o nosso espaço nesses tempos de pandemia.